Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Mateus 6, o versículo 14 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Esse versículo está dizendo que nós precisamos nos perdoar, pedir perdão e receber o pedido de perdão de outra pessoa, para que assim o nosso Pai Celestial também nos perdoe. Porque a gente não pode pensar que a gente está isento de perdoar alguém ou de pedir perdão, porque se a gente achar e permitir que o ego e o orgulho invadam o nosso coração, o nosso Pai também não vai perdoar, porque a gente já nasceu pecador. A gente já tem a nossa natureza pecaminosa e o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que a gente fosse livre do nosso pecado, para perdoar os nossos pecados. Mas o que é necessário para que haja um perdão? Para que haja um perdão, é necessário que haja uma parte de um lado sentindo arrependimento e a outra parte do outro lado aberto a perdoar. Ou as duas partes arrependidas e as duas partes abertas para se entenderem. Só que vai existir determinados momentos que talvez uma parte está aberta para pedir perdão e a outra parte não está aberta para receber esse perdão. Mas a pessoa que está decidida a perdoar, a pessoa que está decidida a tirar aquele peso da vida dela, porque se você não perdoa, se você fica cozinhando aquele assunto, aquela situação que aconteceu dentro de você, você não tem paz. A pessoa às vezes nem está lembrando de você e você continua ali pensando naquele assunto, aquilo ali vai te fazendo mal. Então o ideal é a gente perdoar, independente se a outra pessoa foi capaz de aceitar o perdão, ou pedir perdão para essa pessoa mesmo que ela não queira te perdoar. Às vezes ela não quer te perdoar, não tem problema, mas você fez a sua parte para tirar do fundo do seu coração esta situação. Só que a gente precisa parar e pensar. Sobre a questão do perdão, o Senhor diz que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. E algumas pessoas entendem o 70 vezes 7 como se a pessoa pudesse errar, aí torna a errar e a gente precisa perdoar. Realmente, a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Mas vamos parar para pensar que será que o Senhor disse que se a pessoa errar a mesma coisa com a gente vai perdoar 70 vezes 7? Então quer dizer que a gente está num relacionamento conjugal, ou de namoro, enfim. E aí um dos cônjuges distrai, vai lá e tem um relacionamento com uma outra pessoa. Aí essa pessoa, o que ela faz? Ela perdoa. Ela pede perdão, a parte fala, me perdoa, eu errei, eu traí. Ótimo. Se ela arrependeu do fundo do coração, qual que é a atitude dela? É não errar mais. Mas e aí ela vai lá e cai na tentação de novo e torna a trair. E a outra parte vai lá e perdoa para manter o relacionamento. Aí essa pessoa daqui a pouco erra de novo. Será que 70 vezes 7 vale? 70 vezes 7 vale para o perdão. E o perdão, ele requer arrependimento. Uma pessoa que tem uma atitude e ela fica ali fazendo essa atitude várias vezes e repetindo, ela realmente se arrependeu? Não, ela não se arrependeu. Ela simplesmente está manipulando a outra pessoa. Agora, eu já vi situações em que, por exemplo, um pai de família vê uma pessoa da família dele sofreu um crime, um assassinato, uma situação terrível. E talvez a outra parte se arrependeu do que aconteceu e pediu perdão, e essa pessoa, ela é capaz de perdoar. É super difícil, não é? Já imaginou eu e você perdermos alguém, um ente querido nosso, um filho nosso em um crime e perdoar o assassino? Mas é necessário, se essa pessoa se arrepender do fundo do coração. Então o perdão, ele passa diretamente pelo sentimento que a pessoa tenha de arrependimento. Eu estou arrependido e eu quero pedir perdão para a outra parte. E se a outra parte não quiser viver se sentindo ruim, ela deve perdoar. Mas perdoar não é esquecer. Ninguém cria amnésia. Ninguém esquece uma ofensa. Ninguém esquece um crime.
Ninguém esquece uma traição ou outros motivos que a pessoa tenha de sentir mágoa. Só que ela precisa entender que quando ela perdoa, a mágoa deixa de existir. Ela vai lembrar daquela situação, mas aquela situação não vai ferir mais. Aquela situação não vai sangrar mais. E não quer dizer que porque eu e você também perdoamos uma pessoa, que é necessário que a gente de repente permaneça do lado dessa pessoa. Perdoar quer dizer que não dói mais. Perdoar quer dizer que você consegue orar por essa pessoa. Perdoar quer dizer que você deseja o bem dessa pessoa. Mas tem uma frase que diz assim: se uma pessoa errou com você uma vez, a culpa é dela. Se ela errar na mesma situação com você 2 vezes, a culpa é sua, que deu a ela uma oportunidade de errar com você novamente. Então não vamos entender que você não possa perdoar uma pessoa. Você pode perdoar e deve, porque o Senhor Jesus nos perdoou e carregou as nossas iniquidades lá na cruz do Calvário. Agora não quer dizer que se essa pessoa estiver fazendo coisas com você e que ela estiver ali fazendo novamente sem se arrepender, que você precisa permanecer. Você pode partir. Você pode deixar de viver aquela situação. Você pode parar de sentir dor. Porque também se você perdoar essa pessoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e essa pessoa simplesmente foi errando com você, você vai criar uma mágoa em você desnecessária. Então talvez o perdoar e o seguir, essa pessoa não te machuca mais, você a perdoa do seu fundo do seu coração, mas você vai para uma nova etapa, você vai viver uma nova vida. Isso serve para relacionamento, isso serve para amizade, isso serve para relações no trabalho, serve para todas as relações. Vamos perdoar? Vamos perdoar, devemos perdoar, para que a gente tenha o nosso coração livre de mágoa, de dor, que a gente não sangre mais em cima da pessoa, em cima de quem nos cerca. Desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre nossa vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.